Bom dia ou boa tarde, pessoal, assim como queira. Hoje, Maurício Modesto, né, professor de arte. Hoje a nossa aula vai ser sobre o som, que é nada mais, nada menos que o material da música. Veja bem, na nossa última aula, nós vimos os elementos básicos da música. Espero que vocês tenham absorvido, né? Porque a música é uma das principais artes e tem autores que ainda colocam que a música é a principal arte, a qual eu também modestamente concordo com essa afirmação. O som, né? O som é o material da música. Vamos supor assim, no princípio, podemos supor, era o silêncio, havia silêncio, porque não havia movimento e, portanto, nenhuma vibração podia agitar o ar. Um fenômeno de fundamental importância na produção do som. A criação do mundo, seja ela qual for a forma como ela ocorreu, deve ter sido acompanhada de movimento e, portanto, de som. Talvez seja por isso que a música possui tal importância mágica para os povos primitivos, significando frequentemente vida ou morte. Ao longo de toda a sua história, em todas as suas diversas formas, a música manteve sempre sua significação transcendente. Veja só, definição de som. Quem achava que o som não tinha uma definição, se enganou, porque o som tem uma definição bem explícita aqui. O som é tudo o que soa, tudo que o ouvido percebe sobre a forma de movimentos vibratórios. Os sons que nos cercam são expressões da vida, da energia, do universo em movimento e indicam situações, ambientes, paisagens sonoras. A natureza, os animais, os seres humanos e suas máquinas traduzem também sonoramente sua presença, seu ser e estar, integrado ao todo orgânico e vivo deste planeta. Essa é a definição de som, não é? Traduzindo para vocês, tudo no universo produz som, né? A partir mesmo do movimento, dos ventos, né? Das máquinas, você pode atestar, comprovar, e principalmente da natureza. Você atesta, você comprova a existência do som, né? O som só pode ser produzido por uma espécie de movimento, né? O movimento ou vibração proveniente de um corpo vibrátil, né? É preciso, né, nesse caso aí da vibração, você ter um corpo vibrátil. E vamos ver uns exemplos desse corpo vibrátil, principalmente em relação à questão musical. Veja só. E também vamos abordar aí nesse mesmo contexto a velocidade que esse som chega aos nossos ouvidos. Um exemplo, uma corda. Seja uma corda de violão, seja uma corda de violino, seja uma corda de um contrabaixo. O contrabaixo tem os acústicos e os elétricos, né? Viola e etc. N instrumentos que possuem corda, né? Ou também instrumentos de pele, como o tambor, que geram ondas de compressão. E essas ondas de compressão são captadas pelos nossos ouvidos e que são codificadas pelo nosso cérebro, que viajam através do ar até os nossos ouvidos, né? E a velocidade com que o som viaja desde o corpo vibrátil até o nosso ouvido é de 340 metros por segundo. É óbvio que isso depende muito das condições climáticas, das condições desse tempo, né? Essa velocidade muda naturalmente de acordo com as condições atmosféricas, além do ar
existem outros meios capazes de transmitir o som. Por exemplo, como a água, a madeira. Vocês observam que tem vários instrumentos de sopro que são produzidos de madeira. É tanto que tem uma seção na orquestra só de instrumentos de madeira, né? Veja bem, então caminhando para o próximo slide, dito isto, vamos ver o que é um som musical ou o que é um ruído. Se a vibração de um som é regular, o som resultante é musical e representa uma nota de altura definida. Eu vou citar como exemplo, que já tenho falado na sala, o exemplo de um monocórdio produzido pelo matemático grego famoso, muito conhecido, e que vocês, se não estudarem, vão estudar o teorema de Pitágoras. Então, Pitágoras era aquele matemático, aquele estudioso que também gostava de música, né? Ele era curioso, né? Aí ele disse: eu vou descobrir, vou dar nome às notas, né? Eu estou supondo que foi assim. Aí ele pegou uma corda. Olha aí a questão da corda, né? Se a gente remeter ao slide anterior, a gente vai ver que a corda transmite essa vibração que produz o som. E isso Pitágoras naquela época, a gente sabe disso agora, né? Mas Pitágoras naquela época, né, do grego, né, a Grécia antiga, ele percebeu isso, né? E dividiu esta corda, este monocórdio, em 7 pedaços. Né? 7 pedaços, cada um com um número de vibrações pertinentes. Né? Cada pedacinho daquele, quando ele friccionava a corda, emitia um som de acordo com o número de vibrações. Não é? E sobre essas vibrações, no próximo slide, a gente vai ter uma definição melhor, que vocês vão entender melhor sobre esse número de vibrações. Né? Então, ele, dentro desse experimento, ele friccionou cada corda, cada pedacinho da corda, dividiu, né, em frações, tudinho, e cada pedacinho daquele emitia um som diferente, os 7 sons musicais, o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Cada um tem uma vibração e friccionada, o nosso ouvido capta, não é? E o cérebro codifica aquele pedacinho de corda, né? Aquela vibração. Sons de vibração regular. E se o som é irregular, o resultado é nada mais, nada menos que o ruído, né? Aquele barulho horroroso, por exemplo, de uma panela cair no chão, ou um conjunto de panela, né? Não traduz um som definido, né? Aquelas vibrações são irregulares, não é música, não é? Vamos para o próximo. Caminhando para propriedades do som. Aqui a gente não vai abordar as 3, são 3. Altura, volume e timbre. Mas a gente vai cuidar só. Eu acho que eu coloquei só altura e volume. Né? O timbre, como a gente já trabalhou em outras aulas, mas também vamos voltar a trabalhar de novo. Né? Altura. Do que é altura? A percepção de altura é a capacidade para distinguir se um som é mais baixo, grave, ou mais alto, agudo. Que é outro. A frequência é o número de vibrações por segundo do corpo vibrátil, é o que determina a altura do som. Veja bem esse trechozinho aí dessa definição. A frequência, número de vibrações por segundo do corpo vibrátil, é o que determina a altura de um som. Nós vamos só voltar aqui no slide anterior e vamos ver aqui nessa caixinha aqui, né, que tem o nome das vibrações, né, que é gama,
teta, delta, alfa e beta. Então, se uma vibração for muito intensa e tiver um número muito alto, a gente vê que ela vai ser beta, né? E a beta vai corresponder a um som agudo, porque tem um número de vibrações muito altas. Se você pudesse, por exemplo, tocar uma flauta doce, e conseguisse, não é? Dizer quantas vibrações tem por segundo, seria bom. Tem um instrumento, não, logicamente, que deve medir isso, mas um som agudo teria esse número de vibrações aqui do delta. E um som mais grave, que tem um número de vibrações menores, seria esse aqui do gama. Você vê que o número de vibrações é menor. O que corresponde, melhor dizendo, ao som grave. Voltando para lá. Vimos a altura e ratificando aquilo que a gente falou, quanto mais alta for a frequência de um som, maior a sua altura. Quanto mais baixa a frequência de um som, mais baixa é a sua altura. Nesse primeiro, quanto mais alto for a frequência de um som, maior a sua altura, seria relacionado aos sons agudos. Quanto mais baixa a frequência, mais baixa a altura, seria a questão do som mais grave. Continuando, a continuação, não é, de altura. Quanto à sua altura, um som pode ser grave ou agudo, dependendo da frequência de suas vibrações por segundo. Só ratificando aquilo que a gente vem dizendo. E aqui nós temos um exemplo. O pio de um pássaro. Será que ele é agudo ou será que ele é grave? É agudo, pessoal, né? Mas, contudo, o som de um trovão é grave ou agudo? É um som grave. O som, por exemplo, de um violino produz sons agudos. O de um contrabaixo produz sons graves. Dito isso, nós vamos para a nossa atividade de casa. Atividade de casa. Primeiro, você no seu caderninho, tudo no caderno, viu, pessoal? Porque quando passar aí essa quarentena, a gente vai verificar que você assistiu às aulas pelo seu caderno, né? Tá lá tudo anotadinho, as atividades, tudinho. Aí eu só vou fazer o quê? Colocar na caderneta. Primeira atividade. Anote no seu caderno 3 sons musicais. Ou seja, trechos de música. Pode ser música que você conhece mesmo. Pode ser uma estrofe, né? Pode ser o início da música, né? 3 músicas que você gosta, você chega lá, ó. É um som musical, não é? E 3 sons que não são musicais, que são ruídos, né? Ah, eu escutei o barulho do ventilador caindo. Não é nada um som musical, né? Aí você vai lá e anota. São ruídos, né? Os ruídos normalmente do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. No segundo, eu vou mandar, junto com essa atividade, um vídeo para você. Muito esclarecedor. Aí eu coloco, baseado no vídeo dado, identifique os instrumentos graves e agudos. Esse vídeo é o seguinte, né? Vai passando, vai estar lá numa cortina e o som vai tocando. Aí você, antes que a cortina se abra, você vai tentando identificar o nome dos instrumentos. É tal e é agudo, é tal e é grave. Vão ser vários instrumentos, né? Para você verificar, né? Inclusive tem do exemplo que eu dei, tem o violino, viu? Tem o contrabaixo, tá tudo lá, tem uma boa parte de instrumentos. Aí você faz esta anotação, deixa bonitinho no caderno, porque quando for possível e viável, nós vamos
verificar. Agradeço a participação de vocês, espero que vocês estejam todos bem e até uma próxima.